Meus irmãos, eu convido a cada um de vocês a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 4. Há algumas quartas-feiras atrás, talvez umas 2 ou 3, nós meditamos um pouco dentro deste capítulo, porém no versículo de número 13. Hoje nós vamos dedicar esses minutos que nós temos para meditarmos nos versículos posteriores, os versículos 14, 15 e 16. Hebreus capítulo 4, do versículo 14 ao versículo de número 16. Os irmãos que encontraram, por favor, digam amém. Amém. A palavra do Senhor diz assim: visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. E os que podem, digam amém. Muito obrigado, e que Deus, por graça, abençoe mais uma vez a exposição de sua palavra. Como nós mencionamos na ocasião em que meditamos no versículo de número 13 deste capítulo, desta carta, esta é uma carta em que o escritor, dentre outras coisas, ele quer consolar os irmãos que estão dispersos, cristãos hebreus, e também adverti-los a respeito do perigo que cercava esses irmãos, no que diz respeito à tendência daqueles irmãos em querer voltar às práticas antigas. E no capítulo de número 4, e em especial os versículos 14, 15 e 16, eles na verdade servem como uma espécie de resumo. Se você fizer uma leitura atenta desses versos, junto dos versos anteriores, você vai perceber que esses versículos, eles servem como um resumo dos capítulos 1, 2, 3 e 4. Essa é uma outra razão pela qual você consegue identificar muito bem a personalidade do escritor desta carta. Ele certamente foi uma pessoa muito organizada, porque a cada sessão desta carta, ele vai recapitulando o que ele tratou anteriormente. Nesse caso, os versículos que encerram o capítulo 4 servem como resumo, como uma espécie de recapitulação do que ele tratou nos capítulos anteriores. Mas ele também utiliza esses versos para, primeiro, dar recomendações. Percebam que ele fala para reter a nossa confissão. Confissão aqui é a crença, o resultado da nossa fé. E ele diz que a razão pela qual nós devemos reter esta confissão é porque Jesus, ele é o sumo sacerdote, e nós já vamos ver isso. Mas ele também
além de recomendar, ele também adverte sobre a palavra e o repouso do povo de Deus. Então, ele também faz uma advertência. Agora é interessante porque os capítulos anteriores ao capítulo 4 e boa parte do capítulo 4 são destinados a advertir o povo, exortar. São palavras pesadas, são palavras verdadeiras, em amor, mas são palavras de advertência. Mas depois de uma série de palavras de advertência, é interessante nós observarmos que agora o escritor, ele aponta para o mesmo Cristo, que é justiça, que é juízo, que deve ser levado a sério. Ele agora o apresenta como o sumo sacerdote. E isso encerra e nos possibilita aprender a seguinte lição. Primeiro, a terrível advertência por meio da revelação da palavra de Deus. Então a palavra de Deus, ela, nesse sentido, ela é terrível porque ela revela o juízo de Deus, ela revela a seriedade com a qual nós devemos encarar as coisas pertinentes a Deus e à vida como um todo, porque esse é um problema que nós devemos evitar, de dicotomizarmos a vida, separarmos a vida em isto é sagrado, isto é secular, isto é de Deus, isto é do meu trabalho, isto é de Deus, isso é da minha família. Essa é uma tendência que nós temos, isso é uma influência inclusive grega, essa dicotomização, essa separação entre o que é espiritual e o que é secular, entre o que é de Deus e o que é da família. Na verdade, nós devemos entender que tudo em nós deve servir para a glória de Deus. Então, a maneira, por exemplo, vamos pensar rapidamente aqui em 3 expressões antes de nós avançarmos. Pense, por exemplo, em 3 expressões. A primeira, culto. A segunda, cultura. E a terceira, cultivar. Observe que todas essas 3 palavras, embora denotem práticas diferentes, sentidos diferentes, mas elas são da mesma raiz. Percebam, culto, cultura e cultivar. Culto é o que nós estamos fazendo aqui, é a liturgia. Cultura é o comportamento de um povo. Cultivar aponta para o trabalho. Agora, todas essas 3 expressões, elas pertencem à mesma raiz de cult, que é de cultuar, de prestar culto. Então eu não presto culto a Deus só quando eu venho à igreja. Eu preciso entender que eu cultuo a Deus com a liturgia do culto, mas eu também devo cultuar a Deus com o meu comportamento ético e moral, e devemos também cultuar a Deus com o nosso trabalho. Eu não posso pensar que o meu trabalho é uma coisa minha, não. O trabalho, ele é também uma forma de glorificar a Deus. O apóstolo Paulo diz: quer comamos ou bebamos, ou façamos qualquer outra coisa, devemos fazer para a glória de Deus. Então, nós precisamos resgatar isso, nós precisamos viver isso, a integridade da nossa vida, entregarmos por inteiro a Deus. Então, é preciso então que nós entendamos que ele dá essa advertência pela palavra de Deus, e que de fato causa medo, traz esse espírito de temor, de terror, mas ele também agora aponta para o outro lado, porque se por um lado Jesus, ele é apresentado como a revelação de Deus, e a forma de Deus tratar com o pecado do homem, por outro lado Jesus agora é apresentado como o sumo sacerdote, e isso renova, reacende a esperança. É isso que o escritor aos Hebreus ele quer encerrar este capítulo reacendendo, renovando, trazendo de volta ao coração daquele povo a esperança
de que Jesus é o sumo sacerdote. Agora, ele apresenta 4 características de Jesus como sumo sacerdote. Vamos olhar para o texto. Primeiro, olha o que ele diz: visto que temos um grande, não é um sumo sacerdote, é um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus. Observe então que ele, já em outra ocasião, ele já havia tratado a respeito de Jesus como sumo sacerdote, mas como sumo sacerdote que não é subordinado. Por quê? Porque ele é apresentado como aquele que pertence à elevada ordem de Melquisedeque. Por que Jesus é apresentado como o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque? Porque em linhas gerais aqui, de forma muito simplificada, Melquisedeque, você não sabe, ele aparece no texto sagrado e não diz de que linhagem ele é, de onde ele vem, nem para onde ele está indo. Então, o escritor aos Hebreus, ele se apropria dessa ideia de que Melquisedeque é sem uma origem conhecida e um destino conhecido, e ele diz: Jesus, ele é da ordem elevada de Melquisedeque, ou seja, ele não pertence à linhagem de Arão. Por quê? Porque a linhagem de Arão era o confinamento dos sacerdotes. Só poderia ser sacerdote quem fosse da linhagem de Arão. E aí o escritor aos Hebreus, ele coloca Jesus fora dessa linhagem. Como quem diz, ele não está subordinado a nada, a ninguém. E não é porque ele é insubordinado, é porque não há quem possa estar acima dele. Ele é quem está acima de tudo e de todos. Agora, por exemplo, não há quem seja dessa forma. Se nós pensarmos na hierarquia da igreja, por exemplo, os irmãos estão me ouvindo aqui, mas os irmãos só estão me ouvindo aqui porque um dia o pastor Wellington Júnior, aliás, hoje está fazendo 2 meses, o pastor Wellington Júnior veio aqui e nos apresentou para os irmãos. E os irmãos estão me ouvindo e vão me ouvir enquanto o pastor quiser que eu fale aqui. E estão ouvindo aqui, é verdade. E é bom que saibam que é verdade. E é verdade mesmo. O que é isso? É a prova de que eu sou subordinado. E isso não reduz ninguém, isso não diminui ninguém. Isso apenas nos torna parte um dos outros. Então nós somos sujeitos uns aos outros. Paulo ensina sobre isso. Sujeitai-vos uns aos outros. Que é o mesmo que vamos ser subordinados, vamos nos submeter uns aos outros, vamos respeitar uns aos outros. A subordinação, a vida é assim. A autoridade máxima do país, ele não é um insubordinado. Ele está subordinado à Constituição. Ele é fiscalizado. Não tem para onde fugir. Não tem um ser humano sequer que fuja em algum nível de subordinação. Mas aí quando vai falar de Jesus, ele se subordina a quem? Ele se submete a quem? Oh, glória a Deus. Ele a quem? Não tem. Por isso que o escritor, ele busca, deixa eu ver, como é que eu vou colocar, em qual linhagem eu vou colocá-lo? Melquisedeque, ou seja, não sei de onde vem, nem para onde vai. Ele não é subordinado. Ele está acima de tudo e ele está acima de todos, e é ele que está aqui nesta noite. Então, ele apresenta Jesus como primeiro, rei e sacerdote. Porque veja, se você olhar para o Antigo Testamento, você vai perceber que o sacerdote estava subordinado ao rei. Mas aí Jesus é apresentado como rei e sacerdote. Você tem, por exemplo, Samuel, que foi sacerdote, profeta e juiz, mas não foi rei.
Ninguém foi tudo, a não ser Jesus. Ele é juiz, ele é rei, ele é sacerdote, ele é profeta, ele é Deus. Ou seja, ele é rei e sacerdote. E o que isso significa? Observem, como rei, ele aceita ministrar como sacerdote. Porque se você for ver no exercício da função, quem é mais servo à vista das pessoas? O rei ou o sacerdote? O sacerdote. O rei está no trono. O sacerdote está lá no exercício da função, intercedendo pelo povo. Jesus, como rei, ele diz: eu aceito ministrar, sacrificar e me sacrificar pelo povo, sendo rei. E como sacerdote, ele ministra com autoridade de rei. Então olha, quando ele está como rei, ele diz: mas eu também sou servo, porque aceito interceder pelo meu povo, aceito interceder por aqueles que clamam. Mas como sacerdote, vocês precisam entender que a minha autoridade é também de rei, porque eu sou rei, eu sou sacerdote, eu sou profeta, eu sou juiz e eu sou Deus. Nós viemos aqui hoje para glorificar a esse Jesus. Mas há uma segunda característica. Qual é? Está aí no texto. De que ele, verso 14 ainda, de que ele penetrou aos céus. Lembrem-se. Por isso, meus irmãos, que é importante você saber para quem a carta é escrita. Porque, por exemplo, ele está escrevendo para cristãos judeus ou hebreus. Sim, é isso. Aí ele diz assim, ó: aquele que penetrou os céus. Ele está escrevendo para hebreus. Quando ele usa esse termo, ele adentrou aos céus, os hebreus entendem o que ele está querendo dizer. Qual é a imagem que ele tem aqui? Ora, ele já falou que Jesus é o grande o quê? Sumo sacerdote. E agora ele diz: aquele que penetrou aos céus. Vamos de novo. Ele é apresentado como grande sumo sacerdote. Sumo, não é sacerdote, sumo. Quer dizer que é aquele que é o único que uma vez por ano pode entrar na parte mais íntima do templo. Ele está usando a imagem. E é aquele que penetrou aos céus. Já sei. A imagem aqui é do sumo sacerdote entrando na parte mais íntima do templo. Essa é a imagem. Essa é a ideia do sumo sacerdote passando pelo véu interior até o Santo dos Santos, onde estava a presença de Deus. Agora, é claro que isso aqui remete ao quê? Ao momento em que Jesus está ministrando aos discípulos, e diante dos olhos dos discípulos, ele começa a ser elevado ao céu. E ele adentra por onde? E eles olhando. E aí o escritor está dizendo: é aquele que aos olhos dos seus irmãos ele adentrou aos céus. Oh, glória a Deus. E a nuvem ali, ela serve como uma espécie de véu que foi rompido. E é claro, isso aqui é uma tipologia. Na verdade, isso aqui é uma representatividade. Ele está dizendo que o céu físico, nesse caso, representa o átrio do templo, que é aquilo que é visto por todos. Você olha para o céu, você consegue ver as nuvens. No átrio, todos conseguiam enxergar o átrio. Agora, quanto ao céu de glória, quem é que consegue enxergar pelo lado de dentro?
mas diante dos discípulos, ele está adentrando. E quem fica aqui está olhando e dizendo, como eu queria ver. Não é assim que o povo ficava? Quando o sumo sacerdote ia entrando. E eu ficaria com esse sentimento. Eu diria, como eu gostaria de entrar para ver como é. Como eu gostaria de saber como que funcionam as coisas lá dentro. Mas aí, antes que os discípulos continuassem a pensar, ouve-se uma voz do céu: varões galileus, por que olhais para o alto? Não se preocupem, este mesmo Cristo que vocês estão vendo subir, Ele mesmo há de descer. E aí Paulo depois amplia a ideia e diz que quando isso acontecer, Ele nos levará com Ele para estarmos para sempre. Oh, Senhor! Quem está debaixo desta promessa, levante a mão e adore a esse Deus. Então, o que o escritor está fazendo aqui é estabelecer uma linha de comparação entre a linhagem sacerdotal de Arão com a de Melquisedeque, a qual Jesus faz parte. E aí é como se ele estivesse dizendo: o que os sacerdotes da ordem de Arão fizeram apenas simbolicamente, que é símbolo, que tudo ali é símbolo. Enquanto eles só fizeram simbolicamente, Jesus não. Jesus ele fez de fato e de forma perfeita. É o que o próprio escritor aos Hebreus afirmaria mais à frente. Quer ver? Hebreus capítulo 7, versículo 26. Vamos ver se é isso mesmo. Ali, ó. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Quem é que alcança esse padrão? Agora vejam, nesse caso Jesus é apresentado como grande sumo sacerdote, por quê? Porque ele tem acesso a Deus, não representado na arca, não com a simbologia da arca, como eu queria tocar na arca, como eu gostaria de ver a arca, aquilo ali é símbolo. Jesus não, Jesus vai lá mesmo, é diante dele, e não só isso, ele se assenta ao lado, para ser o nosso mediador, nas alturas, ministrando por nós em um tabernáculo muito mais amplo e mais perfeito, isto é, o próprio céu. Vamos pensar no tabernáculo aqui um pouco. Nós temos uma tendência de pensarmos o tabernáculo começando de fora para dentro. Não é isso? O pátio, átrio, aí fala ali o que tem ali fora, e por último, o Santo dos Santos. Mas na verdade é o inverso. O ponto de partida não é daqui para lá, é de lá para cá. Não começa daqui para lá, porque não somos nós que fomos a Ele, Ele é quem veio a nós. Não é, eu vou. Não, primeiro que o tabernáculo foi uma ideia de quem? Quem deu a medida? Quem deu as divisões? Então não parte de mim para ele, é dele para mim. Então não começa do pátio para o Santo dos Santos, não, começa do Santo dos Santos para o pátio.
E isso aqui, nisso está a beleza da graça. Esse Deus entronizado na parte mais pura que existe, um dia ele decidiu romper o véu e vir a quem estava no pátio. Outros nem no pátio estavam, mas ele foi lá para nos buscar. Então nós temos que pensar que parte dele e não de nós começa nele. A iniciativa é dele. Mas ele é apresentado também como o sumo sacerdote compassivo. Ele diz aí: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Então ele é apresentado também como o sumo sacerdote compassivo. Agora vejam, vamos pensar aqui, porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, porém um que como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Agora volte ao versículo anterior, 14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, qual é o nome primeiro que aparece ali? Jesus. Esse nome é o nome celestial ou o nome terreno de Jesus? É o nome terreno. E não é acidental ele mencionar Jesus aí com esse nome. Ao fazer isso, o que é que ele está colocando? Ele está colocando que ele se compadece mesmo. E por que ele se compadece? Porque ele se fez homem. E não estranhe o que eu vou dizer, e continua homem. Não é assim que a Bíblia apresenta? Deus, homem. Porque Jesus é o Deus que ele é e o homem que devemos ser. Ele é Deus, porque ele nunca poderá deixar de ser Deus. Nunca, nunca deixou de ser. O que ele fez foi abrir mão por um tempo das suas prerrogativas. Mas ele nunca deixou de ser Deus. Mas uma vez que ele se fez homem, ele também não deixa de ser homem. Então ele é o Deus que é e o homem que devemos ser, porque ele é o homem perfeito, sem mancha. Em tudo foi tentado, mas em nada pecou. E com isso ele está dizendo: eu posso me compadecer da sua fraqueza, eu posso ser o teu esconderijo, eu posso ser o teu abrigo. Quando você estiver fraco, corra para mim, porque eu sei te esconder. Ora, Michele, vai, Joramahau, Evas. Esconda-se nele. Quando a tentação vier, corra para ele. E ele vai dizer: eu sei o que você está passando, eu sei o que você está sentindo. Vem para cá que eu sei também o caminho de escape. Eu te mostrarei o caminho de escape. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Há escape para a sua vida nesta noite. Há escape para a sua vida nesta noite. O diabo armou para você, mas o Senhor chegou antes. O Senhor chegou na frente. Ele te dá o escape. Porque esse compadecer-se não é tolerar. Não, Jesus sabe. Ele sabe mesmo. Então,
Ele sabe, sabe. Ou se sabe. Agora, esse compadecer-se não é eu te entendo. Não tem essa historinha? O Senhor te entende. Não, Ele entende mesmo. Mas esse entender não é eu aceito. Do tipo, fazer o quê? Você é assim mesmo. Não. Se tem uma coisa que o Senhor não tolera de nós, é pecado. Não pense que pecar é algo tolerável para o Senhor. Não é. Compadecer-se aqui não é tolerância. Compadecer-se aqui é outra coisa. Além de outras coisas, é ele dizer o seguinte: olha, eu sei o quanto é difícil. Agora, e em chegando a tentação, se você, porque tem gente que só lembra de Jesus quando peca, na tentação perde a visão total, fica desnorteado, cego. Jesus está dizendo: se na tentação você se lembrar deste grande sumo sacerdote, corra para cá, porque eu vou te mostrar qual o caminho que eu usei para vencer a tentação. É isso aqui. Não é, ele me entende. Aí fazem hino, ele me entende. Não, não entende não. Dessa forma aí que o povo passa por aí, não entende não. Não, ele sabe. Mas peca e pede perdão. Peca e pede perdão. Peca e pede perdão. Porque ele sabe. Não é nesse sentido. O sentido é outro. Ele está dizendo: eu me fiz como vocês, para estabelecer um caminho no meio do mar. Não tinha caminho, estava tudo fechado. A opção era só pecar e depender da lei. Mas eu me fiz como um de vocês e rompi a rocha, rompi o mar e disse: se você me temer e me procurar, eu te conduzirei na tempestade, na tentação, e o diabo não te toca. Eu sinto a presença da graça de Deus aqui. É noite de escape. Corra hoje para Ele. A ideia aqui, ao se dirigir a Jesus pelo nome Jesus, a ideia aqui é semelhante à ideia do Salmo 46. Aliás, isso, Salmo 46, por favor. Olha o que o Salmo 46 ele propõe. Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Olha agora: socorro bem presente na angústia. Pelo que não temeremos, ainda que a terra se mude, e ainda que os montes se transportem para o meio dos mares, ainda que as águas rujam e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza. Eu gosto disso aqui. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Agora, Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã.
É agora. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. É agora. O Senhor dos exércitos está conosco. Repita todos juntos agora. O Deus de Jacó é o nosso. Mais uma vez, vamos de novo. O Deus de Jacó é o nosso. Ele repete isso. O último verso, por favor. Pode ir passando. Isso. Olha lá, de novo. O Senhor dos exércitos está conosco. Vamos juntos? O Deus de Jacó é o nosso refúgio. O Deus de quem? Não, parece que está errado isso. Porque o nome dele já não tinha sido mudado aqui. E para qual nome mudou? Então por que não coloca Israel? Mas coloca o Deus de Jacó. Porque Deus não se tornou Deus dele quando ele se transformou em Israel. Não. Porque se fosse assim, ele nunca teria sido mudado para Israel. Ele seria Jacó o resto da vida. Não é isso que Paulo diz? Que Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Não, eu até te aceito se você mudar de vida. Isso é nós. Não, eu vou te perdoar depois que você provar que mudou. Aí a gente volta a conversar. Mas até lá vamos comer muito sal junto. Até lá nada mudado. Deus vem e diz: comigo não é assim. Eu te amei quando você ainda era Jacó. E porque te amei como Jacó, te transformei em Israel. Oh, glória a Deus. Este é o som de uma igreja que sabe de onde Deus te tirou. Este é o som de um povo que sabe a grandeza do amor desse Deus. Porque ser Deus de Israel é fácil. Amar a Israel é fácil. Eu quero ver amar Jacó. Jacó. É que ele conhece o que nós não conhecemos. Ele sabe o que nós não sabemos. Ele não trabalha conosco com base no que somos hoje. Ele trabalha com base no que ele sabe, o que ele é capaz de fazer numa vida que se entrega para ele. Quem quer se entregar inteiramente para ele, mas de verdade, ele se compadece das nossas fraquezas. Apresente a sua fraqueza a ele nesta noite. Coloque diante do Senhor a sua fraqueza. Vai, você tem 2 minutos para fazer isso. Deus está te dando a oportunidade de agora você dizer: essa é a minha fraqueza. Coloque diante do sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas. Tem alguém falando com Deus aqui? Tem alguém falando com Deus aqui? Tem alguém falando com Deus aqui? Apresente a Ele antes que seja tarde. Apresente a Ele enquanto você ainda está em pé. Apresente a Ele o quanto você está sendo tentado. Ele virá em seu favor. Ele virá como teu socorro, porque Ele é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus da igreja.
E por fim, primeiro, ele é um sumo sacerdote que não é subordinado a nenhuma linhagem. Ele penetrou os céus. Ele é um sumo sacerdote compassivo. E ele é apresentado aqui também como o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade. E sendo quem ele é, ele aceitou se fazer como um de nós. E como reagimos a isso? Como vivemos a nossa vida? Como tem sido os nossos dias? A nossa particularidade, a nossa intimidade. A sua intimidade, como está? Naquela parte que só você sabe. Só você não. Como é que está? E é assim que a gente trata e reage a algo tão glorioso como ele sendo quem ele é, se fazendo como um de nós. E ele fez isso por quê? Primeiro porque ele quis. Ninguém o obrigou. Ninguém o forçou. Ele quis. Decisão própria. Voluntariedade. Para quê? Para oferecer-se como propiciação pelos nossos pecados. Mas não só pelos nossos, pelo do mundo todo. Você crê nisso? Não, você crê que Jesus se fez propiciação dos nossos pecados e dos moradores dessa cidade? Não, é de verdade mesmo? Então para quem você pregou hoje? É lastimável um crente passar o dia inteiro se encontrando com pessoas, conversando sobre tudo. Conversa sobre Bolsonaro, sobre Lula, até do Ciro Gomes falam. Já pensou? Do Emael. Não, porque a minha opinião, e toma café, porque eu acho, não. Tá. E aí? É isso? Você crê mesmo nesse negócio de céu, inferno, Deus, diabo, recompensa, juízo? Você crê mesmo que Jesus se fez homem para morrer pelos nossos pecados e pelo pecado daquele com quem você conversou o dia inteiro? Você crê mesmo que aquela pessoa, se não entregar a vida a Jesus, ela vai para o inferno? Crê mesmo? Você crê que Jesus pode libertar aquela pessoa do pecado e livrá-la do inferno? E você crê que a mensagem que é capaz de fazer isso com ela está com você? Então por que a gente passa o dia inteiro e não fala? Não fala. É porque eu tenho dúvida se a gente acredita mesmo. Mas o escritor aos Hebreus está afirmando: ele é o Filho de Deus. E aí a primeira carta de João, capítulo 2 e verso 2. 1 de João 2 e 2. E ele
É a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo, daquela sua vizinha também. Aquela, pastor, aquela lá. É sério mesmo, por incrível que pareça. Ainda essa carta, capítulo 4, verso 10, por favor, irmão Robson. Olha lá. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou. Então começa lá e não aqui. E enviou o seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Sabe o que Ele fez? Sendo Deus, se fez homem. Vamos tentar, nesses 4 minutos, traçar aqui uma linha para a gente ter uma pequena amostragem de uma pequena possibilidade de entender um pouquinho isso aí. Malaquias capítulo 4, verso 2. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Olha, lá está. Mas para vós, eu sei do caráter profético desse texto, eu sei a quem se destina, o propósito aqui é outro, mas olha lá. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o quê? Então vamos de novo, nascerá o sol. E salvação, é lindo demais, trará debaixo das suas asas, e saireis. Quem sairá? Diga eu. Diga eu. Tá. E saireis e crescereis. Como quem? Então, olha só. Quem ali é o sol? Jesus. Então, Jesus é colocado ali na representatividade, na figura de linguagem do sol. E os bezerros? Quem são? Está com medo de falar? Pode falar. Nós. Então, enquanto Jesus é colocado dentro da representatividade, da figura de linguagem, com o sol, nós somos colocados na representatividade da figura de linguagem como bezerro. Não é que a Bíblia nos trata como bezerro, não. A Bíblia está querendo mostrar a distância. Há diferença entre sol e bezerro? Vamos pensar um pouquinho rápido. Sol, estrela de primeira grandeza. Sol tem luz própria. Não precisa de luz nenhuma. E isso é um mistério também. O sol, ele mesmo produz a luz. Ele é a própria luz. Ele não depende de nada em volta dele para brilhar. E nunca deixa de brilhar. Eu me lembro uma vez que eu era novo, ainda sou novo, mas mais novo do que agora, e formou a chuva, e eu estava com meu pai, e eu falei, o sol morreu. Meu pai falou, o sol nunca morre. Seja por detrás da nuvem ou em outro lugar, ele nunca deixa de brilhar. Ele só vai deixar de brilhar quando aquele que é a produção da luz dele substituí-lo de uma vez por todas. Mas ali está a distância. Ele, sol, estrela de primeira grandeza, não depende da luz de nenhum outro astro. E bezerro? Deve ter alguém aqui que entende bezerro. Eu não entendo. Mas para nascer depende dos outros ajudar. Para comer depende dos outros dar alguma coisa para ele comer. E aí, quanto mais comida dão, ele acha que é porque gostam dele. Na verdade, estão só cevando para matar. Então, para nascer depende dos outros, para comer depende dos outros. E o dia da morte dele também depende dos outros. Olha a distância entre o sol e o bezerro. Imagine essa cena e a gente encerra.
Imagine o sol se apresentando ao Criador e dizendo: Criador, me permita a ousadia. Sim, pois não, sol. Eu quero deixar de ser sol. Tá, e você quer se tornar o quê? Um bezerro. E você quer se tornar um bezerro para quê? Para dar aos bezerros a oportunidade de brilharem como o sol. Você acha que o sol faria isso? Nunca! Pois é isso que Jesus fez. Ele foi diante do Pai e disse: eis-me aqui, envia-me a mim, eu me farei semelhante a eles, para dar a eles a oportunidade de se parecerem comigo. Quem deseja agradecê-lo nesta noite, levante a sua mão e adore ao Senhor.